colocar o Matheus Pereira para jogar é outro. Tá esperando o filho nascer, não joga, não tem comprometimento com o time. Que porcaria é essa, pô? Eu já disse, o momento de um filho nascer é um momento nobre. O pai poder assistir ao parto é uma coisa maravilhosa. Mas se está trabalhando e não pode, vai fazer o quê? Não posso viajar não, porque meu filho pode nascer. Nasceu? Não nasceu. Fez falta ontem, pô. William Galberto, ainda acredito no Cruzeiro. Se vai encaixar, o problema é que está atrapalhando. O Cruzeiro precisa do cara e ele não podendo viajar. É o que eu disse. O filho dele nasceu ontem? Nasceu hoje? Até que eu saiba, não. Acabei de ler ali no ataque e não nasceu. Então por que ele não foi jogar na Argentina ontem? Pô, o cara ganha uma fortuna. É o maior salário do clube. E não vai jogar? Não entendo, pô. Sabe, jogador de futebol ganha fortuna, pode contratar babá, pode botar 5 babás para cuidar. Sabe, tá lá com a esposa dele. Agora, se vai nascer, se for cesariana, o médico diz, vai nascer dia tal, hora tal. O cara pode estar lá. Se for parto normal, não. Aí é a natureza, aí vamos ver quando é que nasce. Mas ele tem que estar trabalhando. Se der certo, ele está trabalhando no Cruzeiro. Ó, a mulher sentir as contrações. Ó, tem que ir para o hospital, vai nascer. Ele vai lá e leva e assiste ao parto, maravilhoso. Mas se isso não for possível, ele não pode ficar sem jogar, sem trabalhar. Imagina todo trabalhador, não posso trabalhar até meu filho nascer. Como é que faz? Qual o patrão que vai aceitar isso? Não posso trabalhar até meu filho nascer. Não está certo, pô. Ele é um profissional do Cruzeiro. E é o cara que todos nós confiamos, porque é um grande jogador. Não é possível que depois daquele jogo com o Botafogo ele esqueceu de jogar bola. Kleber Martins, o time parece que está desmotivado. Será que está acontecendo algo nos bastidores? Falta de pagamento, com certeza não deve ser. Não tem nada acontecendo nos bastidores. Gente, eu convivi com esse grupo 14 dias aqui nos Estados Unidos. O grupo é super legal, eles se dão bem. Não vi nenhuma animosidade entre eles. Os jogadores se gostam. O problema é falta de bola, amigo. O problema é falta de futebol. Sabe? Vou repetir o que eu disse aqui. O momento nobre. Eu assisti ao parto dos meus 2 filhos. Um foi parto normal, minha mulher sentiu contrações de madrugada, nós ligamos para o médico, fomos para o consultório dele, fomos para o Mater Dei, nasceu meu filho mais velho, 4h53 da manhã. Já o Lorenzo, né, que estava com cordão umbilical enrolado no pescoço, não pôde ser parto normal. O médico marcou a cesárea para um dia à tarde, eu trabalhei de manhã e fui lá, à tarde, assistir ao parto. Que bom que Deus me concedeu esse privilégio. Mas se eu estivesse viajando, trabalhando pelo jornal, não poderia assistir, qual o problema? Sabe? Então, peraí, você está trabalhando. É o seu clube. Tem 14 milhões de torcedores apostando em você, cara. Todo mundo fala que você é um grande jogador, e eu falo. O Alex Talento me deu uma entrevista e falou, Matheus Pereira é um grande jogador. Mas cadê esse grande jogador? Que não joga desde o jogo com o Botafogo, em julho do ano passado, tem 10 meses. Como é que pode isso? Hélio Augusto, já isso que está acontecendo com o nosso Cruzeirão, quer jogar assim vai perder feio, não pode culpar o Leonardo Jardim, os jogadores que são ruins. Augusto Conselheiro Lafayette, não, os jogadores não são ruins não, são jogadores de alto nível, mas não estão correspondendo dentro daquilo que se espera deles. Sabe, essa é a realidade. Vai pegar o Internacional. Gente, o Internacional está voando desde o ano passado. O Roger Machado conseguiu montar um sistema de jogo no Internacional que é espetacular. É candidato aos títulos que vai disputar. É candidato. Não foi campeão brasileiro. Se tivesse mais 5 rodadas ano passado, seria campeão brasileiro. O time está engrenado. Jogo no Beira-Rio. O Cruzeiro vai correr sérios riscos. Eu tenho medo até de uma goleada. E sobre a diretoria chefiada aí pelo Alexandre Matos como CEO, na questão de, esse jogador, o Bolassi, isso, aquilo, eu já falei, mantenho, acho que o Cruzeiro trouxe bons nomes, o Gabigol, o Dudu, o Fagner ali para compor, o Christian eu acho que pode jogar na dele e render outras peças aí, né, na montagem do elenco, assim como foi da outra janela, então já tem o Matheus Henrique aí que veio da outra janela, o Caio Jorge, assim como outros não deram certo. E aí, isso aí é uma parte da análise. Agora, o trabalho principal
que o Alexandre Matos tem que fazer e não está fazendo é em identificar o que falta acontecer. Eu volto a bater nessa tecla aí, gente, o Cruzeiro não precisava de nenhum reforço ontem para ganhar do União Santa Fé. Agora, internamente, a cobrança ela está acontecendo ou já não tem respaldo para cobrar mais? Está tudo certo lá internamente, em termos de salário, de premiação, de voo fretado, de isso e aquilo. É uma das maiores folhas do futebol brasileiro. O que está faltando para esse time render? As cobranças precisam ser feitas nesse sentido. E aí é o papel do departamento de futebol. Ou o departamento de futebol não é respeitado. E aí é o fim da picada, né? Se um clube tem tudo isso que a gente falou para um elenco desse, que foi montado com as suas carências ou não, o Cruzeiro até agora não enfrentou o que vai enfrentar de realidade no futebol brasileiro. Até agora teve o Atlético Mineiro e lá o São Paulo, lá nos Estados Unidos, naquele começo de temporada. Né? O que teve aí de adversário? Não teve ainda. Ou seja, se for piorar, o pior ainda está por vir. Né? Então, esse que é o ponto. Isso que é o principal. Os investimentos foram feitos e a entrega é pífia. E aí, tá todo mundo aceitando isso na boa? Tá? Se for isso, tá fácil demais jogar aqui no Cruzeiro. Tá muito fácil. Ô Samuca, o que o Cruzeiro apresenta é tão vergonhoso que assim, a gente só acredita que tá tudo certo mesmo, nesses aspectos que você falou, porque tem você, tem outros jornalistas sérios, que a gente confia na apuração, porque assim, é até difícil de acreditar. Para o torcedor é difícil de acreditar que está tudo certo quando vê o que o time faz em campo. A gente só sabe que é verdade porque vê, acompanha você, acompanha o pessoal que é sério, sabe do trabalho do Pedro, porque assim, o que o Cruzeiro apresenta é de um time que não age dessa maneira. O que o elenco apresenta não corresponde ao que tem de estrutura. Eu acho que essa crítica aí, acho que tem vários pontos que dá para a gente dividir. Eu concordo quando você fala que o elenco do Cruzeiro é um elenco que tinha que estar entregando muito mais do que está hoje. O Cruzeiro não precisava, por exemplo, de um reforço para a zaga para não tomar gol em 90% dos jogos do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não precisava... Sim, exatamente. O Cruzeiro não precisava de um substituto ao nível do Matheus Pereira para poder criar alguma jogada de ataque contra o União Santa Fé. O Cruzeiro não precisa do Ronaldo Fenômeno lá de camisa 9 para ele poder ter um ataque mais consistente do que ele tem hoje. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro melhorou o elenco em relação ao ano passado, mas é muito longe do elenco que eu acho que o Pedrinho tem na cabeça dele, ou o Matos tem na cabeça dele, que o Cruzeiro tem hoje. Eu acho que existe essa discrepância muito grande. O Cruzeiro fez boas movimentações, trouxe alguns nomes interessantes, mas está muito longe de ser um elenco que você pode chegar para o Leonardo Jardim e falar, cara, roda o elenco à vontade aí. Quem você colocar, você não vai perder nível. Você pode colocar qualquer volante aí que o cara vai fazer saída de bola e vai te dar sustentação no meio campo. Você pode colocar qualquer ponta aí que o cara vai ser disruptivo, vai conseguir driblar, vai conseguir criar jogada por você. Qualquer meia vai conseguir criar a situação de gol. Não é assim. É um elenco que é melhor que em relação ao ano passado, mas é uma coisa que não era muito difícil de ser. É um elenco que, se ano passado a gente chegou na final da Sul-Americana, esse elenco também tem que dar conta de chegar na final da Sul-Americana. Mas não é um elenco que o Pedrinho pode chegar e falar, cara, pelo menos um dos títulos a gente vai buscar esse ano. Não é um elenco para brigar pro Brasileirão, dependendo da trajetória na Copa do Brasil, não é um elenco que vai desbancar alguns times aí do Brasil. A Sul-Americana esse ano tá mais difícil, então, dependendo do caminho ali, vai ser complicado também. Agora, é um elenco que tem que entregar muito mais. Se fosse o mesmo elenco do ano passado, fazendo os jogos desse ano, a gente ia estar aqui criticando. A gente ia estar aqui reclamando do Campeonato Mineiro abaixo, a gente estaria aqui reclamando dessa estreia patética contra o União Santa Fé na Sul-Americana, estaria reclamando que não chegou na final do Campeonato Mineiro, né? Se fosse o exato elenco do ano passado. Né? Então, assim, realmente tem a parte da cobrança, o elenco tem que entregar mais dentro de campo, o Matos tem que ser melhor nas soluções dele de mercado. Eu acho que também às vezes fica muito enviesado, acho que dá para trabalhar melhor a questão de scout, trabalhar a questão de outros jogadores. E agora, tendo a posição do Leonardo Jardim dando respaldo para ele,
tem que escutar o cara para poder trazer nas posições que o Cruzeiro precisa, para quem ele acha que precisa sair, quem precisa chegar. Tem que dar esse respaldo pro cara poder comandar, porque também sair atirando sem ter uma mira, uma hora você vai acertar, mas você vai errar tanto que, cara, você vai desperdiçar muito dinheiro, você vai desperdiçar muito tempo, paciência da torcida, paciência do treinador. Então acho que tem muita coisa para melhorar, tanto na parte da diretoria, mas o elenco também assumir responsabilidade. E tem um outro ponto aí também, tá, o Bernardo? Lá atrás, e a gente até fala isso por várias vezes também, sobre a questão de não dar atenção a um nome, quando o treinador fala especificamente do nome. Mas acho que nesse momento, confiando no Leonardo Jardim e vendo também algumas movimentações que o Cruzeiro fez, se na próxima janela ele pedir especificamente um jogador, tem que ser, não tem que ser por característica. Acho que vai ter que começar a olhar para esse lado. Mas antes disso, antes da janela fechar, eu tô vendo até muito torcedor, não, depois da janela não, de novo, nós enfrentamos o vice-lanterna do grupo na Argentina, a gente não precisava de ter André, Rafinha, Vinícius Júnior para vencer, gente. O Cruzeiro que estava em campo ontem, ele tinha que ser suficiente para vencer o Unión. É um adversário que teve dificuldades contra o Aldosivi, que é um time extremamente limitado do futebol argentino. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro, eles também precisam cair numa realidade. Tem coisa que a gente critica o treinador, a gente pontuou, muito torcedor está falando que o Leonardo Jardim escalou mal, que mexeu mal, mas algumas leituras também elas têm que partir dos jogadores. Eu estava revendo o jogo ontem, principalmente nos momentos que o Cruzeiro tinha a bola, tiveram várias situações que o Gamarra recebia a bola, ele tinha um passe às vezes pro Romero ou pro Vidalba, ele tentava esticar essa bola. Pô, você não conseguiu em 90 minutos observar que o Franco Pardo é muito alto, é muito físico e que ele vai ganhar todas as bolas do seu atacante que ele tiver de costa. O Wanderson recebeu todas as bolas de costa para o marcador, é a pior bola para um ponta receber. Isso não é culpa do treinador. O jogador que está ali dentro, que é profissional, que ele treina todos os dias, ele tem que ter essa leitura. Se ele não tiver, cara, ele está na profissão errada, me desculpa. Ele não conseguir, dentro do campo, determinadas coisas também, o jogo é do jogador. Então, tem cobranças, as cobranças elas precisam de existir, mas os jogadores do Cruzeiro também, eles têm que, dentro do jogo, entender algumas dinâmicas e tomar uma solução. Senão, vai acabar entrando naquilo que o Samuel falou, por mais que é utopia. A gente vai ter que trocar o time todo, porque quem tá lá não tem o QI futebolístico para poder entender o que o jogo tá pedindo. E outra questão também, que os caras vêm pro Cruzeiro, igual a gente tá falando aí de trocar jogadores, mas os caras vêm e não se apresentam os mesmos jogadores que apresentavam nos outros times. Aí tem que ver o que acontece, porque o Bolaço do Criciúma não chegou no Cruzeiro, porque o Alisson da Udinese não chegou no Cruzeiro, né? Tem que ver por que o Gabriel do Flamengo não chegou no Cruzeiro, por que os jogadores vêm pro Cruzeiro, e aqui com toda a estrutura, tudo certo, tudo em dia, tudo do melhor, e aqui eles simplesmente não conseguem desempenhar, porque o Christian não é o mesmo. Então, assim, a gente não se sabe. Se o Gabriel do Flamengo chega, da final ele ia estar pior do que o. Não, o de 2 anos atrás. Nós estamos virando o Manchester United, né, Rafa? Então, exatamente. Então a gente tem que entender o que acontece, que os caras chegam no Cruzeiro e não rendem nada. Gabigol, do Cruzeiro, viajou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 2. O jogador de 28 anos foi ausência no treino desta manhã, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, pois será julgado nesta quinta-feira, 3, pelo caso de doping quando ainda vestia a camisa do Flamengo. A tendência é que o resultado saia até esta sexta-feira, 4. Nos últimos meses, Gabigol atuou mediante um efeito suspensivo, concedido pelo CAS, Corte Arbitral do Esporte, em abril do ano passado. À época, os representantes do centroavante entraram com recurso após o atleta ter sido suspenso do futebol por 2 anos. A punição valia a partir de abril de 2023, período em que o jogador fez a coleta do exame antidoping analisado. A informação sobre a viagem de Gabigol ao Rio de Janeiro foi antecipada pela Itatiaia e confirmada pelo Central da Toca. Em 8 de abril de 2023, Gabigol foi acusado de atrapalhar a realização de um exame antidoping no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Apesar de o resultado ter sido negativo, os oficiais da coleta alegaram que o atacante descumpriu algumas regras durante o processo. Segundo os oficiais, após o treino naquele dia, Gabigol não se dirigiu até eles e foi almoçar. Além disso, o atacante teria desrespeitado os responsáveis pela coleta e se irritado com um dos oficiais ao ser acompanhado até o banheiro.
Por causa dos comportamentos relatados pelos oficiais, Gabigol foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem por fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle.